O bullying é um termo em inglês que define as agressões físicas ou psicológicas sofridas por alguém no ambiente de trabalho ou escolar. Este é o assunto do programa Saiba Mais de hoje e por isso a gente recebe o professor de Direito e advogado Dr. Paulo Fernando Melo. Ele que vai conversar um pouquinho mais com a gente sobre esse assunto. Doutor, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite de vir até o Saiba Mais. Uma satisfação estar aqui para falar de um assunto tão recorrente na nossa sociedade de hoje. Certo. Para a gente iniciar, uma pergunta talvez das mais objetivas. O bullying é um crime? No nosso ordenamento jurídico, infelizmente, o bullying não é capitulado ainda como crime, porque a nossa legislação, nosso Código Penal, data de 1940. Há determinadas correntes, inclusive, que são contrárias, que tornem o bullying uma contravenção, um crime, preferindo que tenhamos uma legislação, um ordenamento, apenas na questão da prevenção ao bullying nas escolas. Certo. Quais são as sanções para quem comete essas agressões físicas ou psicológicas? Bem, na verdade, já decisões reiteradas de alguns tribunais no aspecto cível, ou seja, a família daquele aluno, por exemplo, que sofreu bullying pode entrar com ação de indenização, utilizando-se inclusive como parâmetro o Código de Defesa do Consumidor, a relação de consumo, ou seja, a escola como prestador de serviço e o aluno como consumidor. Então, já há algumas decisões nesse sentido. Não só os pais do aluno agressor são responsabilizados, mas também a escola. Certo. Em casos de agressões físicas, há algum tipo de sanção, vamos dizer assim, mais rígida para esses agressores? Bem, aí no caso, nós temos a legislação penal, no caso o artigo 129, que fala, inclusive, da questão do constrangimento, ou se for as vias de fato, aí sim temos todo um procedimento penal. Para a gente separar um pouquinho, primeiro a questão da escola. Na escola, ela pode ser responsabilizada, não só o agressor, mas também a escola. Como que fica essa situação, já que o senhor falou que ela é uma prestadora de serviço? Exatamente. A escola ela tem responsabilidade em relação aos seus educandos. Então, se ela foi omissa, se ela não tomou providências ou foi conivente, ela pode também ser responsabilizada, inclusive, com pagamento de indenização. Certo. No trabalho é um pouco diferente? Nós também temos algumas decisões em relação ao bullying, né? No aspecto do trabalho, principalmente o chamado bullying psicológico, em que as pessoas são constrangidas, as pessoas são humilhadas pelos colegas, porque o bullying tem uma característica. Primeiro, que tem que ser em público. Segundo, de maneira repetida. E, principalmente, se aquela pessoa sofre o constrangimento, sofre uma humilhação, né? Que é bem diferente, por exemplo, do assédio sexual, que já é outro departamento. Certo. O senhor falou em assédio sexual. O bullying, ele se assemelha muito à questão do assédio moral no ambiente de trabalho? Exatamente, porque, na verdade, a pessoa que sofre o bullying são pessoas, geralmente, com baixa estima. Então, nós temos três participantes, o autor do bullying, a vítima e os terceiros, que agem de uma maneira passiva, as testemunhas. E, muitas vezes, as testemunhas que fazem fofocas, que riem, que zombam, muitas vezes colocam nas redes sociais e acabam difundindo ainda mais essa agressão. Certo. Nos estados já há legislações que tratam desse assunto ou em âmbito federal? Como que as autoridades estão lidando com essa situação? Bem, no Senado Federal há um projeto que fala dessa campanha de prevenção e combate ao bullying, né? Na Câmara dos Deputados há um projeto tipificando como crime, mas já temos legislações municipais, por exemplo, no município de São Paulo e também estaduais, Santa Catarina, que fala sobre a prevenção do combate ao bullying nas escolas, que é um caminho mais adequado do que uma legislação federal penal. Certo. Agora, o que as vítimas podem fazer diante de uma situação em que elas se sintam constrangidas? Vamos separar novamente na parte escolar. Bem, na verdade, os pais devem ficar atentos, né, à reação dos filhos, se eles estão deprimidos, se eles estão retraídos, se tem alguma alteração no seu comportamento, procurar a escola, muitas vezes procurar também um profissional da área, né, psicológica, muitas vezes precisa, inclusive, de um profissional médico, né, um psiquiatra, quando são casos mais extremos, e, evidentemente, se houver crime, fazer ocorrência policial para que seja apurado. E na questão do trabalho? Na questão do trabalho, né, observando também se a vítima sofre esse constrangimento do seu superior, aí já tem, obviamente, decisões em relação a isso, do assédio, né?
e, obviamente, tomar as providências, no caso de fazer as denúncias ao Ministério Público do Trabalho, se for o caso. Certo. A escola deve prestar um apoio psicológico a essa pessoa, ou caso a vítima tenha gastos, por exemplo, com um psicólogo ou profissionais do gênero, deve-se entrar com uma ação pedindo ressarcimento? Isso. O Código Civil assevera essa possibilidade, né? A pessoa que sofreu dano de outrem e, inclusive, ser ressarcido, ser indenizado em relação a esses gastos ocorridos. Certo. A gente conversou bastante sobre a questão da vítima, sobre o agressor. O que essa escola, por exemplo, pode fazer quanto a ele? Observar se esse autor também tem algum distúrbio, porque às vezes ele o faz no sentido de ter autoridade, de ter inclusive uma soberba, e às vezes esse agressor também precisa de tratamento, então, porque geralmente são crianças, adolescentes. Agora, outro ponto importante é também observar que muitas vezes são coisas da própria juventude, de brincadeiras, né? Fazer uma brincadeira com um colega, isso não é caracterizado como bullying, ou às vezes uma pequena discussão sobre futebol, sobre música, até questões políticas, né? Isso não é caracterizado como bullying. São certo. Coisas normais, até mesmo porque as pessoas têm que estar preparadas para os entraves da vida, que a vida não é um mar de rosas, né? Com certeza. Agora, nessa questão do autor das agressões, na parte escolar ainda, ele pode simplesmente, em um caso maior, em uma proporção maior, pode ser simplesmente expulso daquela escola, dependendo da gravidade daquelas agressões, mesmo que prejudique esse agressor? Na verdade, todas as instituições têm seus regulamentos, têm seus regimentos internos. A expulsão seria um caso extremado. Obviamente, tem que se dar a oportunidade, inclusive, dele se conscientizar, né? Ou seja, observar a questão do respeito ao colega, o respeito aos professores, evidentemente, porque estamos também lidando com futuros cidadãos. E o ambiente escolar serve também para a formação disso. A gente sabe, por exemplo, no âmbito do trabalho, que a demissão é um momento já complicado. Caso ocorra o bullying nesse exato momento em que aquele funcionário é demitido e que haja uma exposição de todo esse assunto, a empresa também pode ser penalizada? Exatamente. A legislação trabalhista prevê isso, né? Inclusive a urbanidade, a civilidade entre os empregados. E se observar que a empresa foi omissa em relação ao assédio, o bullying de um empregado em relação ao outro, ela também pode ser responsabilizada. Tá certo. Agora, para a gente aprofundar mais nessa questão do bullying, é um tema bastante complexo, bastante amplo e que é dividido em alguns tipos de bullying, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho quais são. Nós temos, por exemplo, o bullying verbal, que são apelidos, palavras jocosas, fazendo comparações com animais, fazendo comparações com personagens, com situações. Há o agravante, muitas vezes, do bullying com pessoas com deficiência, porque a pessoa não tem um membro, não tem um dedo, tem uma mancha, alguma coisa assim. Esse fica bem marcado, bem caracterizado. Temos o outro bullying, né, que é muito interessante, que às vezes ocorre também com crianças bem pequenas, né, que é a questão do bullying material, ou seja, a pessoa voluntariamente, deliberadamente, resolve destruir um objeto do outro. Então, muitas vezes, os professores, os pais não observam, mas aquela criança, ela, de uma maneira reiterada, faz questão de destruir o objeto do seu colega, o brinquedo do outro. E não é apenas uma questão meramente infantil, é uma questão que aquela criança precisa de um olhar, precisa também de um cuidado. E o bullying mais comum é o bullying do aspecto moral, né? O bullying psicológico, em que o autor, né, em relação à vítima, sempre o coloca de uma maneira constrangedora, sempre de uma maneira, né, de humilhação. Isso faz com que a pessoa vá ficando retraída, de uma maneira passiva, vá aceitando isso, não que ela concorde, mas até mesmo da maneira de autodefesa. Ela acha que, com o passar do tempo, as pessoas vão esquecer ou aquelas brincadeiras vão acabar. E, na prática, isso não ocorre. Pelo contrário, se a pessoa não se coloca de uma maneira agressiva contra isso também, aquilo vai se aprofundando cada vez mais. Certo. Agora, como provar? Muitas vítimas têm essa dúvida. Como é que eu vou chegar, por exemplo, ao Poder Judiciário e vou falar, não, estou sofrendo essas agressões? Eu preciso de provas, né, doutor? Sim, é possível um testemunho pessoal. As pessoas que presenciaram esse tipo de assédio, muitas vezes isso ocorre
Em confraternizações, é curioso, na confraternização de Natal, ao invés de ser um ambiente de amizade, de solidariedade, muitas vezes nessas reuniões festivas é que vem reiteradamente as brincadeiras, até na hora de troca dos presentes, né, se faz, ressalva aquele, entre aspas, aquele defeito que a pessoa teria. Certo. Isso vale como prova também, prova testemunhal, ou se, por um acaso, o autor chegar à ousadia de mandar algum e-mail ou publicar nas redes sociais alguma coisa, também vale como prova. É aí que a gente entra no cyberbullying, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho como que é essa questão do bullying na internet. Isso. Então, o cyberbullying é a prática reiterada desse tipo de assédio, desse tipo de constrangimento, desse tipo de humilhação, que não se confunde também com as postagens humorísticas, que também as pessoas às vezes confundem, né? Uma questão jocosa de humor, por exemplo, se o seu time foi para a segunda divisão, foi rebaixado, a pessoa faz uma brincadeira, que isso é uma coisa, obviamente, irrelevante. Então, o objeto pontual aí, no cyberbullying, é se a postagem, o seu comentário, ele é objetivo, preciso, conciso, a uma determinada pessoa, numa determinada situação e de maneira reiterada. Ou seja, o cyberbullying tem que ficar caracterizado como algo repetido. E o curioso é aquelas pessoas que têm acesso a essa postagem e compartilham ou também comentam, elas, no caso, são coautores, são copartícipes nesta prática do bullying. Certo. Antes da gente entrar na questão dos provedores, vamos falar sobre essas pessoas que comentam ou compartilham. Também podem ser responsabilizadas? Também podem ser responsabilizadas, porque elas tiveram acesso àquilo, sabe que é uma coisa moralmente inaceitável, e ao invés de retrucar ou até avisar a vítima ou falar com o autor para retirar, elas acabam sendo maledicentes, acabam aumentando, fomentando, inclusive, essa discriminação, até mesmo muitas vezes a questão de um ódio também, né? A pessoa utiliza muitas vezes da questão do anonimato, muitas vezes as pessoas usam fakes, perfis falsos, utilizam isso também para propagar essas publicações. Certo, a gente vê muitas divulgações, não nem na questão do bullying, mas questão de fotos, vídeos de pessoas que aparecem, mas que não gostariam de aparecer, então entram com processo para tirar esses vídeos do site de buscas e de provedores em geral da internet. Caso haja uma determinação judicial e o provedor não compra, o site não compra, quais são as punições que ele pode sofrer? Bem, a nossa Constituição prevê que o cidadão tem direito à sua intimidade, a sua imagem deve ser preservada e muitas vezes não só pessoas públicas, mas também pessoas comuns acionam a justiça para fazer valer esse seu direito à intimidade, à imagem. E muitas vezes os juízes de primeira instância proferem sentenças pedindo a retirada e há sempre essa questão entre a liberdade de expressão e essa liberdade individual. Então, ocorrendo isso, obviamente, compete ao Poder Judiciário dirimir esse conflito. Como que deve ser feita a prevenção? Como que deve se evitar que pessoas sejam vítimas e que outras pessoas também se tornem agressoras, já que para alguém sofrer o bullying, deve sempre ter o autor, né? Então, os professores, os pais, as pessoas que lidam com as crianças e adolescentes devem ficar atentos, por exemplo, catequista numa igreja. E a questão é familiar, inicialmente, aquelas famílias em que se apregoa a generosidade, né? O respeito, né? Muitas vezes também a questão da disciplina, né? Muitas vezes as crianças e adolescentes não têm um aspecto disciplinar que tudo pode, isso acaba desencadeando no universo escolar algo desenfreado. Então, é observar esses aspectos e principalmente o aspecto da vítima. Se aquela criança está muito encolhida, está muito tímida, entristecida, se muitas vezes ela não quer ir para a escola, obviamente também tem um motivo. E o pai ficar atento e sempre dialogar com seus filhos. Em relação aos educadores, professores, coordenadores pedagógicos, ficar prestando atenção em relação ao rendimento escolar também. Porque muitas vezes, e já tivemos um caso concreto, a criança tirava sempre notas altas e os colegas, então, de uma maneira invejosa, ficaram fazendo um tipo de bullying para que ele não acertasse todas as questões, ou seja, que ele errasse de propósito as questões. Se ele não fizesse, ele sofria constrangimentos, poderia até apanhar. Então, é ficar sempre atento ao
comportamento da criança e do adolescente. A gente tratou bastante dessa questão do ambiente escolar e do ambiente de trabalho. A gente sabe que, na maioria dos casos, acontece na escola. E visto que tem muitas crianças e adolescentes, como que a escola deve agir? Qual o papel da escola na prevenção? É sempre no aspecto do diálogo, né? Ou seja, propagar o respeito, propagar a generosidade e, principalmente, ficar atento também às questões do cotidiano. Sabe que nós podemos ter também um bullying, né, de vizinhos. Por exemplo, numa reunião de condomínio, nos comentários no condomínio de um vizinho em relação ao outro pode ser caracterizado também como bullying. Então, muitas vezes, ultrapassa também a questão da escola, chegando ao trabalho e em outros campos da sociedade. Certo. Agora, o que os pais devem fazer, não só no ambiente ali dentro de casa, mas nessa relação com a escola? Devem sempre saber como que está a situação daquela criança, né, no ambiente escolar, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Observar, como eu falei, a questão da frequência, se a criança está faltando a aula, se ela chega atrasada de propósito, se ela inventa desculpas, né? Observar como é que é o convívio dela em relação aos seus colegas de classe e principalmente o diálogo, né? O pai conversando com o seu filho, com a sua filha, vai observando se tem alguma coisa de errado na escola ou não. Agora, logo na abertura do programa, o senhor disse que o bullying ainda não é crime aqui no país. Mas quando que ele começa a se tornar uma prática que já não já passa a ser considerada criminosa, vamos supor, um assédio ou então a questão de extorsão, quando que fica definido como crime? Então, por exemplo, o artigo 129 do Código Penal prevê essa questão do constrangimento, né? Causar prejuízos a terceiros, a outrem. Agora, se tiver um caso mais extremo de algo ser furtado, obviamente tem que se tomar as providências, fazer a ocorrência. Ou até mesmo na questão da agressão física, né, que pode gerar em lesão corporal, ou como já vimos, infelizmente, alguns casos na imprensa internacional, nos Estados Unidos, uma criança sofria de vítima e tentou suicídio, ou seja, um caso bastante extremado. Então, a gente sempre deve ficar atento a essas reações das crianças e dos adolescentes. Em grande parte dos casos envolver menores de idade, o Ministério Público ou Polícia Civil podem intervir nessa situação ou aí já tem que ter um pouco o pé atrás quanto a isso? O artigo 226 da Constituição diz que compete à família, à sociedade ou ao Estado, né, assegurar a melhor educação da criança ou adolescente. Então, todos os agentes estão envolvidos, né, até mesmo o Conselho Tutelar pode ser acionado algumas vezes, né, o Ministério Público e, obviamente, se ocorrer algo de maneira penal, pode ser feita, inclusive, uma ocorrência policial na delegacia. Certo. E de que forma que a vítima ou a família da vítima devem buscar a justiça? Devem ir primeiro com um advogado ou devem ter aquele laudo de que a criança está sofrendo com aquilo? Há uma previsão também, muitas vezes pode ser contratado um técnico, um perito, para aferir se realmente houve esses danos psicológicos, procurar um profissional, né? E, obviamente, constituir um advogado da área e, obviamente, requerer, no âmbito da justiça, a sua indenização e reparar este dano, que muitas vezes, se não for feito logo no início, pode causar danos para o resto da vida daquela pessoa. É uma situação em que a gente percebe que deve haver um engajamento de todo mundo, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, porque as pessoas acham que isso acontece na casa do vizinho. E, às vezes, está ocorrendo dentro da sua própria casa, com seus filhos na escola. Certo. O melhor, então, é sempre ficar de olho. O melhor remédio é a prevenção? É a prevenção, não é? E, principalmente, o diálogo. Os pais que conversam com os filhos, né, podem perceber se está ocorrendo algum problema na escola. Tá certo. Doutor Paulo Fernando Melo, falando um pouquinho mais sobre o bullying. Obrigado pela participação, por aceitar o convite de vir aqui até o Saiba Mais. Ok, estamos à disposição. Muito obrigado. Tá certo. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.